Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Que a paz de Jesus esteja no seu coração. Bem-vindo ao meu canal. Se puder, compartilha, curte, se inscreve no canal e venha ter momentos comigo de reflexão. Eu aposto que você, que é uma pessoa cristã e se interessa por assuntos religiosos, você já se deparou com o embate do calvinismo versus arminianismo. Temos outras visões também, mas essas duas são a principal: calvinista e arminiano. Eu, particularmente, me identifico com a visão arminiana wesleyana, certo? Então, lógico, o assunto é muito complexo, o debate é longo, né? Não conseguiram colocar fim nele, já faz mais de 500 anos, né? Só que uma coisa que é interessante analisar é o seguinte: quando existe uma regra da hermenêutica para interpretação da Bíblia, e essa regra funciona como: todo texto tem que ser analisado à luz do contexto, comparado com os textos paralelos e, por final, com a mensagem geral das Escrituras. Agora, no meu modo de ver, o calvinista se perde na última regra, porque ele não considera a mensagem geral das Escrituras. Se você apresenta textos, aos quais eu vou ler daqui a pouquinho para você, que prova descaradamente o livre-arbítrio do homem, entre outras coisas, o relacionamento de Deus com o homem, com o povo e tal, eles vão interpretar esses versículos não à luz do contexto, não à luz da mensagem geral da Escritura. Eles vão interpretar esse texto à luz de alguns versículos selecionados deles. Por exemplo, assim, se você apresentar para um calvinista, e eu já fiz isso, chega lá, ó, fala assim: como que o homem não tem decisão sobre si? Fala, ó, mostra a passagem de Abel, que está em Gênesis 4, onde o próprio Deus diz a Abel o seguinte: se fizeres o bem, você será aceito, mas se fizeres o mal, o pecado jaz à porta, e ele será contra ti, mas cabe a você dominá-lo. E o interessante é que essas são palavras do próprio Deus, é direto, então ela tem um peso enorme. Só que daí, lógico, eles vão ter as respostas deles lá, mas é baseado nos textos que está dentro da visão teológica deles. E aí que está o furo, porque o texto tem que ser respeitado, né? Por exemplo, aí a outra loucura, aonde a Bíblia, João 3,16, ó, Deus quer que todos se salvem e que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Daí eles vão falar que todos não é todos, mas quando a Bíblia fala que todos caíram, daí eles vão dizer que todos é todos. Realmente, todos caíram. Em Adão todos caíram, mas em Jesus Cristo todos têm a chance de ser revivificado pelo Espírito Santo, entendeu? Só que a proposta do Evangelho é para todos, né? Então, ó, eu vou ler alguns versículos aqui, ó. Veja bem. Outra coisa, eles falam muito do decreto oculto, um plano, vontade de Deus não revelada. Então veja bem, como que um calvinista vai lidar com Jeremias 32, versículo 35? Ó, Deus falando, hein, para o profeta: construíram santuários locais para Baal no vale de Ben-Rinom, para sacrificarem a Moloque os seus filhos e as suas filhas.
Isso é o que o povo estava fazendo. Agora, olha o que Deus fala a respeito dessa atitude. Deus falando, hein? Algo que nunca ordenei, coisa detestável que jamais imaginei. Veja bem, Deus está dizendo, ó, nunca ordenei esse tipo de coisa e eu jamais imaginei esse tipo de coisa. E são palavras do próprio Deus. Então, um outro detalhe que tem que lembrar é o seguinte: Deus, ele é atemporal, quer dizer, ele vive fora do tempo. Mas quando ele se relaciona com o homem, ele é justo. Ele se relaciona dentro do tempo. Então, a essência de Deus está fora do tempo. Mas quando ele vai se relacionar com o homem, com o ser humano, é dentro da temporalidade. Ele joga limpo, porque ele é justo. Então essa de Deus predestinou um monte de pessoa para o céu e o resto não tem chance, isso aí é diabólico. Porque na teologia que afirma esse tipo de coisa, o que acontece? Então quando a pessoa pecar, atentado terrorista, aquela pessoa não era predestinada. Então por isso ela nunca creu, por isso ela nunca mudou de atitude. Entendeu? Chega a ser loucura. E eu digo mais, chega a ser pior que blasfêmia. Porque blasfêmia é você atribuir a obra de Deus ao diabo. O que o calvinismo faz, ele faz o oposto. Ele atribui a obra do diabo a Deus. Então isso é um absurdo, sabe? Um absurdo. Então eu vou apresentar mais alguns textos, vocês analisem aí. Quer ver? Ezequiel, capítulo 18, versículo 23, 24 em diante. Veja bem, olha o que Deus está falando. Vocês pensam que eu tenho prazer na morte do ímpio? Diz o Senhor Deus. Não. Desejo eu muito mais que ele se converta dos seus caminhos e viva. Um simples versículo desse responde muita coisa. E geralmente quando tem um debate, o calvinista vai alegar o seguinte: você acha que Deus quer uma coisa e não consegue? Nós temos diversas provas. Como eu falei, Deus é justo, ele não obriga ninguém para o inferno e ninguém para o céu. Então quando ele se relaciona com o homem, ele vai de maneira justa, ele faz a proposta da salvação, ele dá a condição para você crer, porque a fé vem de ouvir a palavra de Deus. Então você ganha a condição de crer, qualquer um, a partir do momento que você ouve a palavra de Deus. Veja bem, olha o versículo ali. Deus quer que ele se converta dos seus caminhos e viva. O versículo 24: mas se o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, fazendo as mesmas abominações que o ímpio faz, será que ele viverá? De todos os atos de justiça que praticou, nenhum será lembrado. Na sua transgressão com que transgrediu, e no seu pecado que cometeu, neles morrerá. Então veja bem, 2 versículos prova que o ímpio que está pecando, Deus quer que ele se converta. E o justo pode estar salvo, mas se ele mudar de atitude, a consequência vai vir sobre ele. Mas vamos apresentar mais provas. Jeremias 18, do versículo 7 ao versículo 10. Você pode conferir na sua Bíblia. Aqui é para pôr fim nessa questão. Se um calvinista for no mínimo honesto, ele não vai tentar dizer que um texto como esse que eu vou ler não quer dizer o que o texto quer dizer. Presta atenção na forma que Deus se relaciona com o ser humano. Jeremias 18, versículo 7.
É Deus falando, hein? Não se esqueça disso. Se em algum momento eu decretar que uma nação ou reino seja arrancado, despedaçado, arruinado, e se essa nação que eu adverti se converter da sua perversidade, então me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado. Vamos lá, olha o 9, fica mais interessante ainda. Se em outra ocasião eu decretar que uma nação ou reino seja edificado e plantado, e ele fizer o que é mal aos meus olhos, não me obedecer, então me arrependerei do bem que eu pretendia fazer em seu favor. Esses 4 versículos prova de maneira final que Deus se relaciona com o povo dentro do tempo. É dentro do tempo, não tem como ser diferente. Então não tem nada predestinado, vontade oculta, etc. Esse tipo de coisa não existe. Deus pode ser um ser supremo, que ele vive, existe, né? Existe não, ele é, né? Fora do tempo. Mas quando ele se relaciona com o homem, é dentro do tempo, ou nação. Outra coisa que é importante a gente analisar, que Deus, ele geralmente trata com as nações, com o povo, como se fosse uma pessoa, né? Então, às vezes chega lá em Romanos 9, lá, escolhi Jacó, me aborreci com Isaú. Ali é 2 nações, não tem nada a ver. Nem vou abordar esse tema, eu vou continuar falando aqui. Então, você veja bem, esses versículos servem para mim, servem para você, entendeu? Se você está fazendo mal, você está pecando na presença de Deus, e você se arrepender e mudar, Deus vai se arrepender ele vai mudar de ideia a respeito daquele castigo que ele ia te dar, daquela punição. Porque nós temos que entender outra coisa. A respeito de um povo, de um ser humano, existe a vontade antecedente de Deus e a vontade consequente. Então, muitas das vezes, o pecado o castigo, ele é consequência do pecado, entendeu? Como tem outra passagem em Romanos, agora de cabeça eu não lembro, mas que fala o seguinte: quando a pessoa não quer ouvir a verdade, não quer aceitar, Deus entrega ela no próprio pecado, na própria cobiça. Mas pode saber, essa pessoa que está lá entregue no pecado, em algum momento, a partir do momento que ela se arrepender e mudar a atitude dela, esses versículos aqui vai servir para ela. Pode ver, o castigo pode estar decretado a teu respeito. Se você mudar o teu comportamento, Deus pode mudar o teu destino. Como a bênção pode estar decretada a você. E se você passar a pecar, você passar a não dar ouvidos à palavra de Deus e entrar pelo caminho de Caim, de Balaão, e entre outros pecadores, com certeza a bênção de Deus não vai mais vir em sua direção. Então tem muita coisa que tem que ser analisado à luz do contexto geral, né? E o contexto geral das escrituras é o quê? Deus, ele é só soberano? Não. Deus é soberano. Deus é bom. Deus é justo. Deus é amor. Mas acima de tudo, Deus é justo. Porque para ele ser amor, ele tem que ser justo. Não tem como, se ele fosse só amor, ele não seria justiça. Então tem que ser enfatizado todo o caráter divino, né? Não é uma coisa só. No caso dos calvinistas, ele só enfatiza a soberania. E daí, quando se toca no assunto de justiça e amor,
eles tentam encaixar esses termos na soberania, mas não coloca eles em pé de igualdade, porque Deus é igualmente justo, igualmente amor e igualmente soberano, entendeu? Mas eu tenho inúmeros textos aqui, ó, selecionados onde contradiz a lógica dos calvinistas, que não tem como responder de maneira justa. Ó, outra coisa, quando uma pessoa ela é cega para não ver o evangelho, não crê, muitos falam que esse não é os eleitos de Deus. Só que na própria palavra de Deus, segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, está escrito assim: o Deus com D minúsculo, o Deus desta era, aliás, vamos explicar bem certinho, ele está se referindo a Satanás aí. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Agora você veja bem, quem cega o entendimento de um descrente, de uma pessoa que não crê, não é um decreto de Deus, é o diabo. É o diabo, meus irmãos. Entendeu? Então vamos tomar cuidado para não atribuir as obras do diabo a Deus. Com certeza Deus não se agrada desse tipo de coisa, porque é pior do que blasfemar. É pior. Deus é bom, Deus é justo e Deus é amor. Nós não podemos esquecer disso aí, correto? Então é só uma pequena reflexão. Eu tenho salvo no meu celular aqui, de leitura bíblica que eu fiz, olha, mais de 150 textos. Se você for respeitar o texto, não tem resposta para o calvinismo. Não tem. Mas lanço aí meu desafio. Se tiver um calvinista que chegou ao final desse vídeo, tenta responder para nós aí. Jeremias 18, 7 ao 10, respeitando o texto dentro do próprio contexto e levando em conta a mensagem geral das Escrituras. Tenta responder, porque no meu ponto de vista, o calvinista não tem resposta. Tá bom? Mas é isso aí, meus irmãos em Cristo Jesus. Eu quero que Deus abençoe vocês, que Deus ilumine e fica firme na fé, na justiça e no amor de Deus. E só confie no que a Bíblia diz. Não confie no calvinismo, não confie em arminianismo. Confie no que a Bíblia diz. Quando uma pessoa fala alguma coisa a você, corre lá e pega a Bíblia, faz igual os berianos, confere lá. Se tiver contextualizada, você coloca no seu coração. Caso contrário, repensa, relê, escuta outra opinião, tá bom? Fiquem com Deus em nome de Jesus. Amém.